Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Vem comigo nesta dúvida cruel aqui. Quantas vezes você já recebeu do personal da academia um cronograma de treino com tríceps pull e pegada pronada, tríceps pull e pegada supinada e ou tríceps pull na cordinha? E estas sugestões como se fossem exercícios totalmente diferentes ou como se houvesse qualquer variação entre eles. Tá? Então, se você ainda acredita nisso, duas mensagens para você. Primeira, fica comigo até o final. E segunda, assista, por favor, a essa mensagem que vem agora. Olha só. Tudo bem, personal? Aqui é o professor Marcelo Silva. Você gostaria de ter acesso a 104 semanas de treino pronto para só pegar e usar com seus alunos de personal e consultoria? Além disso, ter acesso a uma planilha onde você pode mostrar e ter maior controle da carga e evolução do treino do seu aluno? Para além desta planilha, acredite se quiser, você ainda tem acesso a uma planilha onde você coloca o peso, o número de repetições e a própria planilha calcula uma repetição estimada para avaliação do aumento de força do seu aluno. Chama no direct, fala comigo. Captou a mensagem? Entendeu a mensagem? Pois é. Então dá só uma olhadinha na descrição do vídeo que tem aqui os links que te dão acesso tanto às aulas, tanto ao curso que foi anteriormente mencionado, quanto às minhas outras redes sociais. Mas, sem mais delongas, vem comigo. Primeiro questionamento. O movimento de pronossupinação, ele gera qualquer alteração no comprimento muscular? Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Bom, tem a ver o seguinte ponto. O músculo, quando ele está pré-estirado, você aumenta a atividade dele. Então, se o movimento de pronossupinação afetasse o comprimento muscular, eventualmente nós poderíamos considerar como variação. Aí você fala, não, mas afeta sim. Com certeza o movimento de pronossupinação afeta. Aí vem a próxima pergunta. O movimento de pronossupinação, ele gera qualquer alteração em relação à inserção do tríceps? Levando em consideração que o tríceps está inserido na ulna e o movimento de pronossupinação se refere a um movimento da articulação em pivô da cabeça do rádio? Bom, então se o movimento de pronossupinação não afeta o comprimento, pelo fato do tríceps estar inserido na ulna e o movimento ser do rádio, nós já começamos a um certo questionamento. Segundo ponto, quem você acha que é mais forte, meu nobre, minha nobre? O seu tríceps braquial ou os músculos extensores de punho? Quem é mais forte? Ou dá um tempinho para você poder pensar aí. Pensou? Beleza. Se a sua resposta foi tríceps braquial, parabéns, está certíssimo. É óbvio que o tríceps braquial é mais forte do que os extensores de punho. Logo, o que te faz pensar que você vai conseguir, primeiro, pegar mais peso aqui do que aqui? Segundo, quem tem maior volume, o tríceps ou o antebraço, os extensores de punho? O tríceps é mais volumoso, inclusive do que o peitoral e o grande dorsal. Então o tríceps ele tem menor fatigabilidade do que os extensores de punho. Sendo assim, tanto em quantidade de peso, quanto se você colocar 40 quilos aqui e 40 quilos aqui, eventualmente aqui você consegue fazer mais repetições. E se você fizer mais repetições com o mesmo peso, a carga de treino também é diferente. E a carga de treino você já viu em diversas aulas e cursos que é um fator relevante e importante em relação às adaptações neurais, ou neuromusculares, perdão. Sendo assim, até o presente momento, tem alguma coisa que justifique a troca do tríceps pulley pelo tríceps pulley pegada supinada? Até o presente momento tem algo que justifique? Não, professor, eu vi um cara falando na internet que se você concentrar direitinho... Olha, meu fofo,
Ainda disse o seguinte, se você concentrar, pode ser que algumas pessoas... Não, meu jovem mancebo, nós temos alguns estudos do Calatayud mostrando que às vezes focar no músculo pode aumentar a atividade eletromiográfica dele quando em baixas intensidades, com poucas repetições e velocidade controlada. Então essa questão de concentrar no músculo não faz o menor sentido para essa justificativa, a menos que você seja o Xavier ou que você seja a excelentíssima Jean Grey. É o caso de vocês? Não. Então vamos continuar. Dentro desse aspecto, zero evidências até o presente momento que justifiquem a troca desse por esse. Professor, e se eu quiser fazer o tríceps pulley corda? Porra, beleza, tá massa, só que também não há evidências de que ele seja diferente do tríceps pulley pegada pronada. E eventualmente na corda você também consegue pegar menos peso. Aí você pode virar para mim e falar assim, professor, mas quando eu faço corda, dando aquela viradinha de mão lá embaixo, aquela frescurinha toda, eu sinto mais o tríceps. Primeiro, aquela viradinha de mão tem zero relevância pro tríceps. A questão é que quando você faz várias repetições dando aquela viradinha, para dar tempo de dar aquela viradinha fofa no final da extensão de cotovelo, é porque você está fazendo um pico de contração. Só que se você fizer o mesmo pico de contração pegando uma quantidade maior de peso ou fazendo uma quantidade maior de repetições, tanto o estresse muscular quanto o acúmulo de metabólitos serão maiores aqui no tríceps pulley do que aqui no cordinha. Bom, mas então se não tem diferença, mas por que não tem diferença? Não tem diferença, está justamente aqui, ó. Os músculos, cabeça longa, cabeça medial e cabeça lateral. Em todos os aspectos, ou todas as três cabeças, a inserção está aqui, ó, na ulna, da mesma forma que eu falei anteriormente. E dá só uma olhadinha nos movimentos. Extensão de cotovelo, extensão de ombro, no caso a cabeça longa, porque ela também tem inserção origem lá no tubérculo infraglenoidal da escápula, ou omoplata ou escápula, no caso, e extensão de cotovelo. Professor, mas se o bíceps faz supinação, por que o tríceps, que é antagonista, não faz pronação? O tríceps ele é antagonista da extensão de cotovelo e da flexão de ombros. O tríceps ele não é antagonista da supinação feita pelo bíceps, porque o tríceps não tem inserção, ou a inserção do tríceps, quando ele é tensionado, não gera movimento lá no rádio. Simples assim. Ah, mas é porque eu vi um curso que o cara falou que quando faz o tríceps, testa descer a mão assim, frescura. Zero evidência. Encerre isso aí. Encerre isso aí. O tríceps sequer faz o movimento de pronação. Se o tríceps não faz pronação, então você ficar supinando e pronando, não vai mudar em nada para o tríceps braquial. Muda para quem? Não sei. Talvez para quem está prescrevendo o treino. Tá? Fica olhando e achando bonitinho. Então tá aqui o desenho do seu maravilhoso tríceps. Olha aqui a cabeça longa do bichinho aqui, ó. Tubérculo infraglenoidal da escápula. Bom, então se você raciocinou comigo que o tríceps faz extensão de ombro e extensão de cotovelo, e eu também pegou uma informação lá no começo de que o músculo, quando está pré-estirado, ele aumenta a sua tensão muscular. Para você pré-estirar um músculo, você tem que colocar as articulações em uma posição que alongam esse músculo. Então qual seria essa? Se você deita num banquinho maroto e faz um tríceps testa, show de bola, sucesso, você nesse caso então, por colocar o ombro em posição de flexão e ao fazer a ação excêntrica, o cotovelo é flexionado, então você aqui nesse caso acaba aumentando o estiramento do tríceps em razão da posição do ombro e em razão da posição de cotovelo. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que há diferença entre o tríceps pulley e o tríceps testa. Professor, e se for o tríceps francês? Também. Então, veja só, se você tem um bom trabalho de cabeça longa durante o tríceps testa, tríceps francês, qual seria então o motivo
de, ao invés de passar tríceps pulley e tríceps testa, ou tríceps corda que seja, e tríceps francês, qual é o motivo de você passar tríceps pulley e pegada supinada, se entre eles não tem diferença? Mas aí você pode se perguntar, mas tem algo que eu possa fazer além do pico de contração no tríceps pulley que possa favorecer o estresse muscular? Bom, tem tanto no tríceps pulley quanto no tríceps testa. Tá? Aqui no tríceps testa, se ao invés de você deixar o seu ombro alinhado aqui, ó, retinho, você simplesmente trouxer um pouquinho mais para cá, quando o cotovelo estiver em extensão, estiver na altura da sua testa, e na hora que descer, você descê-lo até aqui, então nesse ponto, pelo fato dos ombros não estarem em 90 graus, mas estarem numa angulação maior, e você descer a barra até aqui atrás, você consegue maior estiramento do tríceps, tanto em relação ao ombro, quanto em relação aos graus de flexão de cotovelo. Então aqui você ainda pode favorecer um aumento do estresse, da tensão imposta na cabeça longa. E tem um outro ponto, quando chega aqui na extensão de cotovelo, se o ombro estivesse totalmente alinhado aqui, o que você teria? Um ponto de descanso, onde a resistência estaria em cima do ponto fixo. Nesse caso, você teria uma anulação do braço de resistência. E nesse caso aqui, ó, mesmo quando você estende o cotovelo, você ainda tem um braço de resistência presente. Captou essa mensagem? Sim? Então você pode simplesmente aplicá-la aqui também ao tríceps pulley pegada pronada. Se você simplesmente afastar o seu corpo do cabo, quanto mais o indivíduo afastar, óbvio que ele não vai ficar aqui atrás também, né? Mas quanto mais ele afastar do cabo e maior for essa orientação aqui, ó, entre cabo e o braço do indivíduo, maior será o braço de resistência quando o cotovelo estiver em extensão. Isso pode favorecer um maior torque, uma maior tensão muscular quando o cotovelo estiver estendido. E às vezes eu vejo o pessoal passando um tríceps para o aluno, mandando o aluno colar o braço no tronco, aproxima, fica parecendo um tiranossauro rex, e ainda falta passar o cabo lambendo aqui, né? O cara passa o cabo chega, esfrega na cara do caboclo. Tá? São coisas que você pode fazer para intensificação do seu treinamento sem precisar da invenção de moda ou de acreditar em quem diz que concentrar lá no tríceps durante a pegada supinada com zero evidências. Existe zero evidências para aquilo na cinesiologia, na biomecânica, tanto em relação a braço de resistência quanto na biomecânica dos tecidos. Tranquilo? Sendo assim, espero que tenha pegado essa informação e passar para o seu aluno com muito amor, carinho e lá no fundo aquela pitada de ódio. Um forte abraço, fica com Deus e não deixe de me seguir. Dá o like aqui para dar uma força para mim, meu jovem. Tá? Abração, fica com Deus.